Olá, hoje vamos falar sobre área de superfícies. Isto também é uma aplicação de integral dupla. Ou seja, o objetivo de hoje é aplicar integral duplas para calcular a área de uma superfície S com a equação Z igual a F de x, y. E área de superfícies, então vamos conceitualizar isso, como calcular, ok? Seja essa superfície com a equação z igual a f de x, y, onde f tem derivadas parciais contínuas. Para simplificar a dedução de fórmula, vamos supor primeiramente que essa função f é positiva e domínio d de f é retângulo. Depois você pode, uma vez que definimos em termos de integrais duplas, isso pode ser estendido para qualquer função, pode ser negativa, e de domínio pode ser de domínio de regiões, domínio geral, tá bom? Então, como fizemos na integral, definir integral dupla, dividimos esse retângulo D, porque primeiro só pomos no retângulo D, em pequenos n vezes retângulos R e J de área delta A igual delta X, delta Y. Ou seja, no intervalo, no eixo de X, dividimos m sobre intervalos, y n sobre intervalos, então formamos m vezes n sobre retângulos. E vamos dizer isso, um dos deles é R e J. Então, para calcular aqui um ponto de amostra, vamos supor, para facilitar a notação, então, x e j, vamos, canto desse sobre-retângulo que está próximo da origem. Então, vamos tomar isso como ponto de amostra. E vamos supor que, considerar um ponto P que é imagem deste ponto na superfície. Então, somamos ele como P e J. Então, P e J tem coordenada aqui, xj, yj, e valor da função daquele ponto. Isso. Então, isso seria diretamente acima dele. Muito bem. Primeiro é essa programação. E agora, o que acontece aqui? Agora, se fizermos plano tangente, isso é a mesma figura de anterior, plano tangente que passa desse ponto P, então, ele aproxima superfície na proximidade de SPJ. Então, ele aproxima isso. Então, se vamos supor que delta T e J é parte deste plano tangente, um paralelogramo, porque é um plano, que fica diretamente acima de R e J. Vamos supor isso. Então, isso, na verdade, esta área de esse paralelogramo vai aproximar a área de superfície na proximidade de P, porque eles são próximos. Se for longe, não. E se for muito grande, não. Aqui não, perto, sim. Aqui, se fosse esse pequeno, eles são aproximará. Agora, se você faz a mesma coisa em todos os retângulos e soma, então esse soma, ou seja, todas as somas aqui, soma seria de I igual 1 ATN, J igual 1 ATN, essa soma é uma aproximação total de área de superfície de esta área de superfície de esta curva, ou esta superfície. Tá bom? Então, se aumentamos, como aqui é uma aproximação, não é igual. Agora, o que acontece? Se você aumenta o número de subdivisões, ou seja, se aumenta o número de retângulos, então essa aproximação tende a ficar mais exata. Então, neste sentido, no limite, quando essa subdivisão vai para infinito, então isso daria área de superfície. Agora, em termos de área de daqueles pequenos paralelogramas na superfície tangente, tá bom? Plano tangente na superfície, isso. Então, isso é a definição de área. Então, agora, como fazer calcular isso em termos de função? Ainda não sabemos, não está entrando função aqui, porque nossa função era este. Então, como escrever essa fórmula em termos de função? Então, qual seria uma fórmula para calcular? Então, a definição nem sempre é tão fácil usar, então vamos calcular fórmula. Então, fórmula para calcular superfície. Para isso, o que fazemos é o seguinte. Então, temos esse retângulo,
ou seja, esse paralelograma. Então, vamos supor que A é um vetor que parte de PJ na direção de eixo de X, E B é outro que está na direção de eixo de Y. Então, a área de esse paralelograma, cujo então, um lado é vetor A e outro lado é vetor B, então, essa área delta T J é dado por o módulo de o produto vetorial desses dois vetores. Ok? É isso. Isso que fizemos. Vocês fizeram isso na geometria analítica. Tá bom? E agora, vamos escrever, então, esses vetores em termos de função. Então, esse vetor em termos de função seria que, se você olha aqui, então, aqui por exemplo, direção de x seria delta x. Agora, direção de y, qual é a variação? Variação seria, direção de z. Então, você tem que calcular aqui o fator angular que aparece com respeito ao eixo de x. Ok? Então, isso está feito aqui. Então, lembre-se que f de x e f de y são as inclinações de reta tangentes através de PJ na direção de A e B. Lembra, aqui o fator angular era que f de x, por quê? Y era fixo. Então, aqui, você lembra a primeira aula que fizemos. Então, aqui você corta y fixo, variação era f de x. Outro lado, você x fixo, variação era com respeito de y. Então, é este. F de x e f de y, naquele ponto, são inclinações, ou seja, fator angulares de retas tangentes que passam de PJ na direção deste. Portanto, A pode ser escrito delta x i, porque aqui não é isso, na y seria zero, porque não tem, e aqui seria, porque y está fixo neste caso. E aqui seria o fator angular e delta x. Então, B seria, agora, x está fixo, portanto, B seria delta YJ, FY, esse fator angular, e delta YK. Então, aqui I, J, K são daqueles vetores unidades em direção de eixos. Tá bom? É isso. Então, escrevemos A e B. Agora, se tirarmos produto vetorial de A e B e módulo, então terá essa delta IJ. Então, vamos calcular esse. Então, produto vetorial é escrito na forma esse determinante IJK, então componente X, primeiro componente, segundo componente, terceiro componente. Aqui é segundo componente é zero, aqui é primeiro componente é zero. Então, isso é primeiro vetor e segundo vetor. Isso é A, isso é B. E agora, se você expande ele, I, como está aqui, esse tira, multiplica este e este. E a geometria analítica, vocês fizeram isso. Então, aqui, de novo, se você expande na J, seria que esse elimina, multiplica este, e este é zero. Então, seria este. Então, K seria, você elimina este, ele é zero, então seria este. Então, mais esse K. Aqui são dois menos, aqui são mais. Então, se você, não todos tem delta x, delta y na evidência, então escrever desta forma. Ou seja, componente na eixo de direção de I é este, componente de direção de J é este, componente de direção de K é 1. Então, assim, como eu falei aqui, isso era a área. Então, essa área é dado porque módulo de esse vetor. Então, módulo desse vetor é que raiz quadrado de primeiro componente quadrado mais segundo componente quadrado. Aqui não é f quadrado, aqui é só f. Desculpa, isso não é f. Isso é só de f, tá bom? Não é quadrado, isso não existe. Então, esse foi aqui e eu esqueci de tirar, desculpa. Então, mais um, tá bom? É isso. E aqui também não é quadrado, tá bom? Eu vou corrigir isso lá no slide quando eu posto. Mas isso, estes dois não são certos, tá bom? Então, agora temos este. E agora vamos usar estes na definição. Lembra, aqui, na definição, era que delta T e J. Então, vamos usar daquele delta T e J que calculamos aqui, no 2, lá. Então, definição 1 era este. Então, vamos colocar valores de delta e J. Então, esse valor para cá. Então, ficou este. Então, olha, isso é como se fosse soma de Riemann. Quando você vai, mn vai para infinito, então daria integral do. Então, assim, temos, aqui está certo, eu já tirei esse y quadrado. Então, aqui, esse quadrado não existe, tá bom?
E, então, finalmente, usando a definição de integral dupla, temos o seguinte: a área de superfície gerada pela equação z igual a f de x e y, com x e y em d, e onde f de x e f de y são contínuas, é dado por área de superfície acima de domínio d, é dado por raiz quadrado, derivada parcial com respeito de x no ponto x, y quadrado, mais derivada parcial com respeito de y no ponto x, y quadrado, mais 1 e d. E se usamos notações alternativas de derivadas parciais, temos o seguinte: f de x seria que derivada de z com respeito de x parcial, derivada parcial de z com respeito de y quadrado mais 1dA. Então, escrevemos desta forma. Então, para calcular, agora, como é integral aqui, então pode escrever, pode ter o domínio pode ser qualquer tipo, não é só retangular. Okay? E aqui, função não só positiva, pode ser qualquer tipo de função, claro, tem que ter derivadas parciais, tem que existir e tem que ser contínuas, tá bom? Olha, então esses são 4 ou 5, você pode usar qualquer fórmula para calcular a área de superfície. Então, observe, lembra, no cálculo 1, a gente tinha usado isso para calcular comprimento de arco. Então, lembra, comprimento de arco de uma função y igual f de x, que vai de a até b, era dado por este. A até b, 1 mais dy dx. Então, se fosse só unidimensional, esse z viraria y, esse ele não ficaria, mais 1. Então, não seria parcial, seria só dy dx. Então, é semelhança. Não. Dimensão 1 dava comprimento de arco, dimensão 2 dá área de superfície. Tá bom? Então, vamos usar essas fórmulas. Então, você lembra essa fórmula e tem mais um ambos, tá bom? Essa fórmula para usar isso. Agora, exemplo 1. Determine a área de superfície da parte de superfície este, z igual a x quadrado mais 2y, que fica acima da região triangular T no plano x e y com vértices 0, 0, 1, 0 e 1. Ou seja, isso é região triangular 0, 0, 1, 0. 1. Quando tem esse 3, então você pode escrever esse. Qual é a equação dessa reta? Essa reta é y igual a x. Tá bom? E isso é para facilitar depois para escrever no domínio, na forma padrão. Tá bom? Então, primeiro, vamos ver. Então, está querendo. Então, essa superfície pode ser grande, mas aqui está limitando que área acima de uma região triangular dado por este. Tá bom? Então, a região triangular pode ser escrita nesta forma, esta região. X, y, x varia de 0 até 1, y varia de, aqui seria 0, esta linha, aqui em cima seria y igual a x. Então, isso é de região de tipo 1, tá bom? Então, essa equação não é dada, mas uma vez que você tem coordenada de todos, você pode calcular a equação de qualquer reta, que liga dois pontos. Tá bom? Então, neste caso é y igual a x. Agora, usando a fórmula 5, ou pode usar também a mesma coisa. Então, derivada com respeito parcial com respeito de x quadrado, derivada parcial com respeito de y quadrado, mais 1. Então, seria que integral, região sobre t, integral dupla sobre t, derivada parcial com respeito de x, 2x quadrado, mais derivada parcial com respeito de y. Seria só 2 quadrado, mais 1, era de fórmula, dA. Então, agora escrevendo coordenadas, o integral iterada seria que esse domínio t é dado por x 0 até 1, y 0 até x. Muito bem. Isso aqui, dy dx. Cuidado, aqui é dy primeiro. E agora, esse integral, se você primeiro integra com respeito de y, aqui eu deixo para vocês trabalharem, isso chegará a este. Ok? E agora, para calcular, você faz um método de substituição, porque outros métodos não funcionam muito bem. Não é padrão, não pode usar partes, sempre para partes é o último recurso que você vai recorrer. Aqui, neste caso, você faça substituição, porque derivada desse cara está aqui, como alguma forma de múltiplo. Ou seja, derivada deste cara daria que 8x. Então, 8 vezes x, aqui, constante múltiplo não faz mal. Está aqui, portanto, pode ser. Substitua u igual a 4x quadrado mais 5. Então, seria que du seria 8x dx. Então, x vezes dx seria trocado por du sobre 8. E quando x igual
0, U seria 5. Quando x igual a 1, U seria 9. Então, você tem que integral de 0 até... não, 5 até 9, raiz quadrada de U, x de x seria du sobre 8. Então, integra, coloca valor, então chegará neste resultado. Então, isto é a área de superfície. Essa superfície é dada nesta figura, acima desta região triangular que está aqui. Então, se você transforma, aqui x está nesta direção, y está nesta direção, isso seria seu triangular. Então, você calculou, isso é área, seria metro quadrado ou unidade quadrada, qual seja a unidade, metro, centímetros, não sei o quê, depende da situação. Então, você calculou a área desta superfície, tá bom? Então, o que usamos? Esta fórmula. E importante é que primeiro saber função, depois saber domínio e escrever domínio na forma correta. Bom? Então, vamos ver um outro exemplo. Determine a área de parte de paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado, que está abaixo de plano. Tá bom? Então, vamos, primeiro, tem que formular como esse problema na maneira correta. Então, o que preciso saber? Então, temos um paraboloide, e este é paraboloide, então tem que procurar a área de essa superfície de paraboloide, que fica z, baixo de plano, z igual a 9. Então, quando corta esse paraboloide z igual a 9, então, onde vai cortar? Aqui z igual a 9. Seria que? Ele vai cortar, não um círculo. X quadrado mais y quadrado, z igual a 9. Seria esse círculo. Se você baixa ou projeta no eixo de x, y, seria um círculo aqui. Então, qual seria domínio, então? Domínio seria esse disco com o centro na origem e raio 3. Ok? Então, esse domínio, ou seja, você tem que calcular a área de superfície desta função que está acima deste domínio. Então, então quando vai acima, só chegará até aqui. Então, por exemplo, se vai aqui mais de 9, ele não vai cobrir para preciso aumentar domínio. Não, a gente tem só até 3, tá bom? Então, esse domínio é domínio polar, ou seja, como círculo, é mais conveniente usar coordenadas polares. Então, vamos escrever esse domínio em termos de coordenadas polares. Então, como é um disco com raio 3, então, ele pode ser escrito como r θ, θ variado de ângulo 0 até fazendo uma volta inteira, seria 2π, e raio variado de 0 até 3, tá bom? 0 até 3. Então, usando essa fórmula, de novo, derivada parcial com respeito de x quadrado, mais derivada parcial com respeito de y quadrado, mais 1. Então, a raiz quadrada tem, e integral sobre daquele domínio. Então, seria que, neste caso, integral sobre d, 2x quadrado, mais 2y quadrado, porque derivada parcial com respeito de x seria 2x. Parcial com respeito de y seria 2y. Ok? Mais 1 dA. E só para simplificando aqui, integral dupla sobre d, 1 mais, aqui seria que 1, escrevi primeiro. 4x quadrado mais 4y quadrado, seria 4 na evidência, x quadrado mais y quadrado dA. Estou preparando para escrever na coordenada polares. Então, vamos escrever esse d na coordenada polares, seria que 0 até 2π, 0 até 3. Muito bem. E agora, aqui seria coordenada polares, seria que 1, fica 1, 4, coordenada polar é x quadrado mais y quadrado é r quadrado, porque x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ. E dA viraria r dr dθ. Então, como você pode, daquele teorema de Fubini, se você lembra, tem que lembrar, tá bom? E este cara, você pode escrever como produto de duas integrais, porque aqui não tem θ aqui para integrar. Então, seria 0,2π dθ ficou só para θ e só para r. Então, só para θ ficaria 2π. Então, aqui, só para r, seria que 0 até 3 ficaria este. Então, como calcular essa integral? Então, aqui também, como fizemos aqui, nesta forma, o método mais adequado é usar a substituição. Porque aqui, derivada desse cara é 8r, está aqui, como até múltiplo. Então, para calcular essa integral, fazemos substituição. Então, u igual a 4r quadrado 1, mais 1. Então, tal que, o que acontece? du igual a 8r dr. E
Quando r igual a 0, no limite, quando r igual a 0, seria u igual a 1. E quando r igual a 3, aqui, limite, u seria que u igual a 4r quadrado. Então, 4 vezes 9 é 36, mais 1, 37. Assim, esse integral se virará quando 2π constante. Então, 0 virou 1, 3 virou 37, e esse cara virou raiz quadrada de u, e esse r de r virou du sobre 8. Muito bem. Então, du sobre 8, aqui 8 pode sair fora, então 2π sobre 8 ficou π sobre 4. Então, integral desse cara é que? Esse cara é 1 meio, 1 meio e mais 1 seria 3 meio dividido por 3 meio. Integral de 1 até 37. Então, seria que 4 meio. Aqui ficou quanto? Agora, esse 2, esse 4 ficou 2, 2 vezes 3 ficou 6. Então, π sobre 6. Então, u 3 meio, 1 até 36. Agora, 37. E agora, se você colocar limite superior, ficaria que 37 raiz 37, quando é 1, ficaria 1. Então, esse é o valor. Então, portanto, a área desejada é π sobre 6, 37, raiz 37 menos 1, unidade quadrada. Então, você calculou a área de esta superfície que é dado por esta, tá bom? Então, tem vários exercícios, eu vou passar na lista, e também tem no livro textos, vocês resolvem para calcular áreas. Então, isso é a coisa para hoje. Então, é isso eu queria dizer. E muito obrigado e até a próxima, tá bom?